Olá, bem-vindo à sua aula número 143 de Programação em Python. Nessa aula a gente vai dar continuidade ao assunto de CGI e, na verdade, eu vou desmentir algumas coisas que eu falei na primeira aula, que na verdade não estavam erradas, mas estavam mais ou menos que omitiram alguns detalhes. E hoje é uma aula que a gente vai mais brincar com o código HTML para a gente se acostumar com ele, para na próxima aula a gente dar início a páginas mais interativas, né? Então, essa aula não tem o script 143.py porque eu passando por vários tipos de script diferentes para dar uma amostra do que a gente pode fazer com o script CGI, certo? Então, a primeira coisa que eu esqueci de falar na aula passada é dessa linha aqui, que eu até coloquei um comentário lá, mas todo script CGI que você for criar, em Python pelo menos, ele tem que conter essa linha de comentário inicial, que é esse hashtag, ponto de exclamação, userbean_env_python, ou só userbean_python. Tem que conter essa primeira linha para que o código funcione. Um segundo detalhe que eu acho que eu não dei ênfase é nessa linha aqui, que é content type, que especifica o conteúdo desse script CGI. Então, no caso, como a gente vai estar gerando páginas HTML, a gente tem que colocar sempre essa primeira linha e note o barra ao contrário n, que indica que eu coloco essa linha, pulo uma e aí eu começo o código HTML da minha página. Certo? Então, e a terceira correção que eu queria fazer é quanto às tags. Eu falei para vocês observarem que as tags eram criadas com letra maiúscula, HTML. Só que elas também podem ser criadas com letras minúsculas sem o menor problema. Então eu vou criar com letras minúsculas porque quando você cria uma página HTML, você escreve geralmente com letras minúsculas. Então, para manter essa coerência, lembrando que eu pedi para vocês, para quem não soubesse HTML, para dar uma estudada nisso, então você pode aprender, quando você for aprender, você vai aprender com letras minúsculas, mas você pode usar tantas minúsculas quanto maiúsculas, certo? E, lógico, quando eu criei o código HTML, você notou que eu não, na primeira aula, você notou que eu não coloquei as tags HTML, tag body, esse tipo de coisa. E, de fato, você não precisa dessas tags quando você for gerar o seu script CGI. Mas, para organizar o script, para deixar ele bem organizado, né, eu gosto de colocar a tag body, a tag head, a tag HTML, só para deixar tudo bonitinho, como se fosse uma página do web mesmo. Inclusive eu deixo com os tabs adequados na hora de gerar a página. Mas você não precisa fazer isso. Você poderia, no caso dessa página, eu vou colocar aqui embaixo a estrutura equivalente dela. Se você tivesse impresso isso aqui, print isso aqui, print nisso aqui e print, vou colocar assim, vai. Tivesse feito algo desse tipo aqui, quase terminando. Opa, aqui é melhor eu colocar isso aqui. Então, se você tivesse feito esse código aqui, você está vendo que são só 6 linhas de código em comparação com isso aqui, você teria chegado numa estrutura equivalente a essa que eu coloquei aqui. Então, quando você está fazendo código, óbvio que você quer simplificar ele o máximo possível para que ele fique bem compacto e você não precise demorar muito tempo escrevendo ele. Mas eu sou uma pessoa que gosta das minhas páginas HTML completamente organizadas, assim, com um código bem bonitinho. Então é uma frescura da minha parte, isso mesmo.
mas você pode fazer tanto do jeito que eu estou mostrando aqui, quanto simplesmente imprimir as tags que você quer da sua página e ir jogando, ok? Então, esse primeiro script aqui, que se chama CGI2_imagem, mostra pra gente como colocar imagens, que é simplesmente colocar o código HTML equivalente a colocar essa imagem. Então, a tag para a gente colocar a imagem, se você sabe HTML, você vai saber que é a tag image. E aqui eu coloquei alguns parâmetros, o ID dela como sendo imagem, apesar de eu não ter usado isso para nada. O source, então aqui é um detalhe que precisava ser observado. Quando você coloca uma imagem, você tem que apresentar uma source para essa imagem. Pode ser um URL que contenha a imagem, ou pode ser uma imagem contida no seu servidor, certo? Então, quando eu criar um script CGI, ele geralmente vai estar contido na pasta CGI-bin. E aí, quando eu for colocar uma imagem que esteja contida dentro do meu servidor, eu tenho que colocar o caminho a partir do arquivo que eu estou executando, no caso CGI2_imagem.py, para essa imagem. Então, se você for ver a aula de hoje, que é a 143, você vai ver que a gente tem mais pastas, né? Tem uma pasta CSS e uma pasta imagens que foi adicionada. Então, quando eu for gerar uma imagem por meio desse script, eu vou ter que colocar o caminho relativo. Então, aqui eu coloquei 2 pontos, que indica que é uma pasta acima, então 143, imagens, e aí você tem essa imagem aqui, que é evil.jpg. Então, você vê 2 pontos, indicando que é um diretório acima, diretório imagens, evil.jpg. Então, aqui eu coloquei alguns outros parâmetros, border como sendo 1, alt como sendo piadinha idiota, e eu redefini o tamanho dessa imagem que eu coloquei na tela. Então, se eu executar esse script, então CGI aqui, esse aqui, você vai ver isso aqui, né? Então, colocando imagens por meio de CGI, você vê que mudou o título CGI2_imagens. Olá, imagens CGI. E você vê que eu coloquei aqui a minha imagem. Note que tem essas linhas aqui divisórias que são por conta da minha tag HR. Certo? Então, isso aqui é um script simples para colocar uma imagem na sua tela. Agora, uma das coisas muito comuns que você faz quando você está criando uma página web é adicionar estilo para a sua página. E quando eu digo estilo, eu estou falando de adicionar código CSS. Então, se você já conhece HTML e CSS, você sabe que eu posso criar o CSS numa tag style. Eu posso indicar uma tag específica para ser modificada. Então, por exemplo, aqui eu estou especificando que a tag H1, header 1, que está aqui colocando CSS na tag style, né? Então, ele vai alterar a cor desse texto aqui para cor vermelha. E alterar a cor de todos os parágrafos que eu colocar. No caso, só coloquei um parágrafo, que é Olá, imagem CGI. Mas vamos mudar isso aqui. Olá, CSS CGI. Vão passar a ser da cor azul. E tem todas aquelas maracutaias que você pode fazer com CSS. Por exemplo, modificar todos os elementos de uma dada classe. No caso, a classe Warp2Center. Né? Então, esse código aqui vai fazer com que a minha imagem seja centralizada na tela. Mais especificamente, todo o conteúdo todo conteúdo que tiver a classe Warp2Center vai ser modificado de forma a centralizar o conteúdo dessa classe. Então, no caso aqui, eu criei uma div, uma divisória da minha página HTML com a classe Warp2Center. E aí adicionei a minha imagem novamente aqui. Então o que a gente vai ver? Se eu colocar esse código aqui, vou colocar aqui CGI3_CSS, você vai ver que primeiro mudei para a cor vermelho os H1, mudei para a cor azul os parágrafos e eu consegui centralizar a minha imagem na tela. Certo? Então você veja que o legal do CSS é que ele é portátil, né? Então eu consigo sempre centralizar
a minha imagem de acordo com o tamanho do browser, seja ele qual for, e ele adicionou esse estilo novo, né? Então não era mais a minha página simplesmente com tudo encostado do lado esquerdo, consegui adicionar, modificar um pouco a minha página de acordo com, dar um pouco de estilo para ela, certo? Então isso é como você adiciona CSS na tag style. Só que muitas vezes os nossos trechos CSS podem ser enormes, então a gente vai querer colocar um arquivo especial para isso, um arquivo CSS separado para adicionar esses estilos, né? Então, no caso, se você olhar a sua pasta 143, você vai ver que tem uma pasta CSS que tem o estilo 1.css contido dentro dela. E aí você vai ver que tem aqui o conteúdo da tag style que eu mostrei no script anterior. Certo? Então aqui está todo o código CSS utilizado para modificar a minha página HTML. Só que agora eu tenho que referenciar esse arquivo. Então, da mesma forma que eu referenciei a minha imagem usando um caminho relativo, aqui também eu vou usar um caminho relativo. Lógico que agora, como eu estou referenciando um texto CSS, eu estou adicionando esse código CSS para a minha página, eu tenho que usar uma tag link contida dentro da tag head. Então aqui você está vendo que é relationship, né? Então o tipo de arquivo que eu estou adicionando para a minha página HTML é um style sheet do tipo text/css, e aqui está a referência para esse style sheet. Então, quando eu fizer isso, você vai ver que vai dar uma limpada no meu código HTML, em comparação com esse aqui, né? Então, se eu der aqui um exibir código fonte, você vê que tem todo esse trecho aqui, né? E agora, com essas modificações, CGI 4 CSS, você vai ver que eu obtenho mais ou menos a mesma coisa, porque aqui eu também esqueci de trocar o lá imagem CGI, né? E eu troquei também esse texto aqui, mas você vai ver que dessa vez o código fonte ele apresenta só esse trechinho aqui. E se eu quiser dar uma olhada no meu estilo CSS, meu servidor permite isso, né? E também permite eu abrir a minha imagem separada. Então, com isso, a gente já viu algumas coisinhas novas que a gente pode fazer. Primeiro, a gente está criando as páginas HTML meio que dinamicamente. Óbvio que esses exemplos eles são todos didáticos, porque a gente poderia referenciar simplesmente uma página HTML com esse conteúdo. Eu não estou criando nada muito dinâmico ainda, mas você já vê que a semelhança com simplesmente criar uma página HTML é muito grande, certo? Então, para a gente dar uma olhada um pouco numa criação mais dinâmica, vamos ver algo que lembra, se você conhece PHP, né? Que é adicionar alguma coisa de acordo com o código. Certo? Então aqui eu vou aproveitar para mostrar um elemento diferente das páginas HTML, que são o elemento das tabelas, né? Então as tabelas, você vê que eu crio aqui uma tag table para indicar que eu estou criando uma tabela. E aqui esse trecho em especial é a criação do meu conteúdo. Então vamos dar uma olhada antes no resultado final para explicar como que a gente chegou nele, né? Então se eu colocar aqui CGI 5, você vai ver que aparece aquele texto, aquela divisão do HR, ou lá a tabela CGI, e você vê a minha tabela gerada, que é simplesmente 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, blá, 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 que é um contador de linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Então vamos ver exatamente o que aconteceu. Então, de primeira eu tenho aqui a criação básica da minha página HTML, certo? Só que aí em dado momento eu interrompo a criação da minha página HTML para adicionar um código que vai criar a minha página de maneira especial. Então, para eu mudar por exemplo, o número de linhas que teria minha tabela, basta mudar esse número. Eu não preciso adicionar mais um tr. Então, aqui eu vou criar 5 linhas. Então, primeira coisa, por que tem esse 4 vezes barra ao contrário t? É porque eu sou fresco, né? Então, se você olhar o código fonte, você vai ver que tá tudo bonitinho, né?
Então esse barra ao contrário T aqui, que é para adicionar uma tab, é simplesmente para deixar o meu código, minha página HTML nesse formato aqui. Então óbvio que você não precisa adicionar isso, você não precisa ser fresco que nem eu. Então eu estou criando 5 linhas e 4 colunas. Certo? Então em cada linha, coluna, eu vou adicionar um conteúdo que é simplesmente o número da linha e o número da coluna, o valor de I e o valor de J, separados por esse ponto aqui, que é no final que eu observo aqui, 00, 01, 02, 03, 10, 11, 12, 13, e eu vou adicionando isso, adicionando isso, adicionando isso, adicionando isso, adicionando isso. E uma vez que eu tenho adicionado todas as linhas e todas as colunas, eu imprimo o final do meu código HTML só para deixar tudo bonitinho, porque eu também não precisava ter impresso esse final de código, isso aqui bastaria para gerar minha página. Então aqui a gente já vê um pouco mais de dinamismo, né? Porque as minhas páginas, eu não precisei codificar elas nesse formato aqui, né? Que se eu fosse fazer em puro HTML, eu teria que ter colocado todos esses aqui. Como eu percebi um certo padrão na criação da minha tabela, eu me aproveitei do código Python para gerar esse conteúdo automaticamente. Certo? Então, aqui a gente já começa a olhar um pouco do potencial do CGI. Então, isso foi só para dar uma... eu vou encerrar a aula aqui, espero que tenha sido tão curto quanto eu estava torcendo que fosse, porque eu estou tentando fazer aulas mais curtas, mas eu estou percebendo que eu falo demais, eu não paro de falar. Então aqui era só mesmo para dar uma pincelada no tipo de coisa que a gente pode fazer utilizando o CGI e essencialmente utilizando HTML. Agora o que a gente precisa fazer realmente é adicionar dinamismo. Isso é, fazer com que as nossas páginas interajam com o usuário e que as entradas do usuário, as ações dos usuários interfiram no resultado das nossas páginas. Que é o que eu vou fazer na aula seguinte. Então, se você ainda não aprendeu, eu vou colocar aqui para vocês verem o Code Academy. Então, aprendam a HTML. Eu sugiro muito fortemente o Code Academy, porque ele é muito simples e muito rápido de você aprender. Né? Então, eu acho que eu fiz login com o Facebook aqui. Então, se você abrir aqui o Code Academy, você vai ver que tem aqui uma aula que é HTML e CSS. E se você clicar nela, você vê que tem 7 horas, mas é bem mais rápido que isso. E você vai aprender o básico de HTML e CSS, que é o que você precisa para acompanhar as próximas aulas. Lógico que tem algumas coisas que você não vai precisar em CGI, por exemplo, esse doctype HTML, mas tentem aprender isso o mais rápido possível. Além disso, um outro conteúdo que você pode usar, deixa eu ver, tag e-mail de HTML, porque sempre que eu procuro dá nele. É esse aqui, W3 Schools. Então W3 Schools ele é muito bom para encontrar referência para as tags HTML. Então, por exemplo, a tag image, você vê que ela tem uma série de parâmetros que eu posso colocar. Então eu posso colocar o alt, que especifica o texto alternativo para a imagem, o border, height, width, source, user map. Então essa série de... toda essa referência para o HTML, para o CSS, ela está muito bem documentada no w3schools.com. Então, se você precisar procurar alguma coisa em especial para gerar suas páginas, eu sugiro que você procure por aqui, né? E se você tiver problema em acompanhar algumas coisas que eu criei aqui, por exemplo, criei uma tag que você desconhecia. Para o vídeo, vai aqui no W3 Schools e procura essa tag em especial e aí você consegue acompanhar tudo que eu estiver fazendo. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.